Ontem, né, nós tivemos aqui a celebração, tivemos aqui o musical de Natal, foi algo maravilhoso, 2 cultos aqui, cheios da presença de Deus. Mas eu gostaria de perguntar a você, como é que foi sua celebração de Natal em família, com seus amigos? A gente sabe que esse período, né, do ano, ele é marcado por muitas festas, encontros, né, de familiares. Quem sabe você recebeu em sua casa aquele parente que há muito tempo você já não via. Foi possível ali juntar famílias, poder ali passar um tempo junto, precioso, de comunhão e também de lembrar do nascimento de Jesus Cristo. O Natal é um tempo muito, muito precioso nas nossas vidas. Mas, quando eu estava pensando na reflexão, na mensagem de hoje, Deus colocou em meu coração esse tema, depois do Natal. Porque quando nós pensamos em Natal, já vem à nossa mente, né, o nascimento de Jesus, todo aquele ambiente, aqueles acontecimentos, a aparição ali dos anjos, o anúncio, né, aos pastores, aquele momento singular e único na história da humanidade, um marco, quando Deus se fez homem, quando aquele que criou os céus, aquele que estava presente na fundação ali do mundo, ele se tornou um bebê, e ele apertava, eu creio ali, né, fico imaginando aquelas mãozinhas, né, ali apertando os dedos da sua mãe. Isso é algo maravilhoso, é algo que a gente tenta imaginar, mas nós não conseguimos compreender totalmente. Mas, quando nós vamos para a palavra de Deus, e nós vamos ler aqui Mateus capítulo 2, você já pode abrir ou acessar a sua Bíblia. Quando nós observamos os acontecimentos do Natal, nós vemos que existem muitas coisas que aconteceram depois desse marco na história da humanidade, depois ali do nascimento de Jesus em Belém, depois de toda aquela história que geralmente nós relembramos nos musicais, nos cultos de Natal, existem coisas que aconteceram após ali o nascimento de Jesus, e eu quero, desses acontecimentos, tirar 3 lições para as nossas vidas. Em Mateus capítulo 1, como o pastor Felipe Breder nos ensinou aqui no último domingo passado, ele falou muito bem sobre a genealogia de Jesus, falou sobre o nascimento de Jesus, presente em Mateus capítulo 1. E hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 2. Porque quando nós observamos esses acontecimentos, irmãos, nós vamos ver o valor da esperança. Às vezes nós temos uma visão de que o Natal foi algo ali, foi realmente algo grandioso, mas sem dificuldades. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos perceber que Jesus veio e ele nasceu em um tempo de muitas limitações e dificuldades. Um ambiente difícil, mas ali havia esperança, porque ele é a esperança. E quando nós também observamos Mateus capítulo 2, além de ver o valor da esperança, nós veremos o valor da obediência. Como nós precisamos obedecer a Deus na caminhada da vida. E além disso também veremos o valor da sabedoria. Como nós precisamos de sabedoria para viver. Por isso eu quero convidar você a ler comigo o texto de Mateus capítulo 2. Eu quero ler todo esse capítulo porque vale a pena nós mergulharmos na palavra de Deus e nós vamos retirar aqui lições preciosas para a nossa vida. Acompanhe comigo. Capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto,
Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abriram seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Irmãos, que texto precioso e maravilhoso. Quando nós já começamos, no primeiro versículo aqui, há um marco que nos localiza no tempo. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. E quando nós observamos, e mais para frente eu quero falar um pouco melhor sobre isso, mas se havia alguém cheio de crueldade, violento, um homem marcado por um currículo de assassinatos, era Herodes. E esse homem estava no poder. Então, Jesus nasce num tempo de muitas dificuldades. Foi um tempo estratégico. Quando a gente olha a história, nós vemos, e a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Era um tempo estratégico, muito propício para a proclamação do Evangelho, mas não era um tempo de facilidades. Pelo contrário, haviam muitas limitações. Mas quando nós observamos a história e os acontecimentos depois do Natal, a gente pode também observar a nossa vida. Porque quem sabe o seu Natal, a sua celebração foi marcada por muita festa, muita alegria, mas e depois? E depois que a festa termina? E depois que todo mundo vai embora? E quando já não tem mais presentes? E quando acaba todo aquele momento? Como está o seu coração? A sua alegria também acaba quando a festa termina? Porque muitas vezes nós dependemos e colocamos a nossa esperança, a nossa alegria de vida, aquilo que nós precisamos, em alguns momentos que acontecem na nossa vida, em algumas festas. Mas a nossa alegria não pode terminar quando a festa termina. Porque a nossa alegria não depende de um momento, a nossa alegria é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. É isso que nós precisamos viver. Ele precisa ser a razão da nossa vida. E é por isso que quando nós observamos o que aconteceu depois do evento ali do Natal, a gente observa que há esperança sim para os dias difíceis. Quando nós olhamos a história de Jesus ali, a gente vê José, Maria e o bebê Jesus,
Eles tiveram que enfrentar dias difíceis. Eles tiveram que enfrentar dificuldades. Tiveram que fugir para o Egito, porque o menino corria risco de morte. Mas Deus estava com eles. Além disso, nós vamos aqui refletir que nós devemos viver com sabedoria. Quando os sábios ali, ou os magos, eles foram falar com Herodes, e aquilo trouxe uma perturbação para o rei Herodes, porque ele pensou, tem alguém, né, que vai tomar o meu trono. E aí, diante de toda aquela situação, os sábios então eles vão e encontram Jesus, mas eles não voltam a Herodes, eles agem com sabedoria. Mas além disso também a gente observa o valor da obediência na vida de José. José, a Bíblia fala aqui que quando os sábios partiram, José foi avisado em sonhos. E Deus falou para ele, José, você precisa sair daí, você precisa partir daí, vá para o Egito, você precisa fugir, porque existe alguém que quer matar o menino. E ele obedeceu. Irmãos, na nossa vida, nós também sabemos que, assim como Jesus, né, José, Maria, todos esses acontecimentos ali ocorreram após esse evento do Natal, a nossa vida também, na nossa vida nós precisamos colocar em prática isso, colocar a nossa esperança em Jesus, buscar ter uma vida de sabedoria e buscar também ter uma vida de obediência ao Senhor. Mas eu quero começar pensando com você sobre essa primeira lição, esperança para os dias difíceis. A gente sabe que o Natal, essa época, é marcada por muitas festas, alegrias, celebrações, mas às vezes ela é marcada por muitas interrupções também. O trânsito às vezes fica tão complicado que a gente até desiste de sair para fazer algo. Às vezes, se você precisa comprar alguma coisa, você tem que se preparar para longas filas, né? E demora nos atendimentos. Mas quem sabe, e dias atrás eu estava lendo um livro do pastor Max Lucado, e ele conta que em uma das suas comemorações de Natal, ele teve que lidar com o fato da sua filha, né, passar o Natal no pronto-socorro. Ele falou, naquele ano, quando a gente se preparava para receber uma notícia tão especial para nós, que era a gravidez da nossa filha, ela estava guardando isso, né, em segredo para revelar na celebração de Natal, eles recebem a notícia que ela estava no hospital. E ele conta que naquele ano, aquilo marcou a família dele, o coração dele, porque ao invés de estar com a família ao redor, né, assentada à mesa, ele passou num pronto-socorro. Mas ele declarou, olha, Jesus estava lá conosco, nos dando esperança naquele momento tão difícil. E quando a gente observa os acontecimentos aqui após o Natal, a gente vê que apesar das dificuldades, Deus não se deixou limitar por aquilo que estava acontecendo naquele momento. Cristo veio. Apesar daquele censo que foi imposto ali, e as pessoas tiveram que se dirigir à sua cidade natal para participarem daquele censo, apesar daquela viagem que não estava programada, Cristo veio. Apesar de não ter lugar para eles na hospedaria, um lugar adequado, Cristo veio. Apesar de ter alguém tão louco e cruel no trono, reinando naquele momento, Cristo veio. Apesar das limitações financeiras de José e Maria, que nós vemos que eles eram de uma família pobre, Cristo veio. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que há esperança sim para os dias difíceis. Sabe, talvez o seu Natal não foi marcado por alegria. Talvez ele foi marcado mais por lágrimas do que sorrisos. Mas eu quero dizer a você que Cristo, Ele veio para nos dar esperança. Ele veio para fazer brotar dentro de nós a esperança de uma maneira que nenhuma outra pessoa pode fazer. Nós precisamos ser guiados pela esperança que há em Jesus. Eu acho tão interessante, irmãos, que quando nós observamos a vida de José e Maria, eles não se deixaram limitar pelas dificuldades que haviam ali naquela situação que envolviam eles. Eles foram obedientes. Quando Maria recebeu a notícia, ela recebeu aquela palavra, e ela então se colocou à disposição
daquilo que Deus queria fazer através dela. Da mesma maneira, quando José recebeu o direcionamento e Deus tranquilizou o coração dele, olha, pode receber Maria como sua esposa, ele assim obedeceu. E também eles, quando foram para Belém, e eles tiveram que passar por isso devido àquele censo que foi imposto ali naquela época, eles foram, mas havia uma esperança no coração deles. E eu acho tão interessante, irmãos, que Deus vai falando e fala com José, receba Maria como sua esposa, depois fala para ele, né, olha, vocês precisam partir e mais para frente, Deus vai falar com ele novamente, olha, você pode voltar, e ele sempre vai obedecendo ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, não sermos guiados pelas dificuldades, mas a gente precisa encontrar esperança para os dias difíceis em Jesus Cristo. Em quem você tem colocado a sua esperança? Para onde você tem voltado os seus olhos? Talvez nessa semana você tenha que lidar com situações em que você não sabe como vai resolver, ou você ainda não tem resposta para alguns dilemas da sua vida. Mas eu quero dizer a você, José e Maria, eles não tinham todas as respostas. Eles não sabiam, não havia diante deles, né, todo o relato como nós temos hoje, mas eles obedeceram. Eles foram guiados por uma palavra e por uma esperança. E assim também nós devemos ser guiados pela esperança que há em Jesus. Todos os dias recebemos notícias ruins. Todos os dias recebemos relatos de dificuldades que estão acontecendo em nosso mundo. Mas nós precisamos ser guiados pela esperança que há em Jesus Cristo. Eu quero dizer a você, viva com seus olhos nos céus. Viva olhando para o alto. Viva olhando para Jesus, sabendo que assim como Ele veio e viveu entre nós, e marcou a história da humanidade com a sua vida, e com a sua morte, com a sua ressurreição, da mesma maneira Ele continua vivo, e sendo totalmente capaz de produzir a esperança que nós precisamos. Nós devemos viver por essa verdade. Mas, irmãos, além disso, nós aprendemos também aqui, quando olhamos os relatos aí depois desse acontecimento do Natal, do nascimento de Jesus, a gente pode retirar uma grande lição para a nossa vida. É que nós devemos viver com sabedoria. Se há um vilão aqui nessa história, é Herodes. Irmãos, Herodes e os sábios, eles compartilham o mesmo capítulo da Bíblia, mas eles não compartilham do mesmo coração. Nós encontramos aqui, nesse relato, homens que saíram da sua terra e eles estavam sendo guiados por uma estrela e eles estavam à procura de um rei. Eles estavam à procura do Messias. E eles então se esforçam, fazem essa viagem, chegam até Jerusalém. E vão então procurar ali no palácio, porque se eles estavam procurando um rei, então o melhor lugar para buscar essa informação seria justamente no palácio. E eles chegam ali então e procuram por Herodes e falam do objetivo da viagem deles. E aquilo causa uma perturbação, um incômodo ali em Herodes. E é interessante que o texto fala que não apenas em Herodes, mas aquilo mexe com Jerusalém. E então Herodes fica muito enfurecido com aquilo, mas ele então chama os seus conselheiros ali, e ele então pergunta, olha, verifiquem, tem alguma coisa, alguma informação acerca disso que esses sábios estão falando? E então ali os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, eles confirmam aquilo, eles falam, olha, há sim uma palavra, uma profecia de que em Belém nasceria o Messias. E é muito interessante, irmãos, que há um estudioso britânico, ele faz a seguinte avaliação de Herodes, para você ter um contexto aqui do que esse homem foi capaz. Ele teve uma carreira marcada por assassinatos de vários tipos. Ele matou 3 dos seus filhos. César Augusto, o imperador, ele declarou certa vez, olha, é melhor ser um porco de Herodes do que ser filho dele. Esse homem, ele foi capaz de muitas atrocidades. E não nós não devemos ficar surpresos
de mais para frente ele dar essa ordem de que todos os meninos, né, de 2 anos para baixo fossem mortos em Belém e nos arredores, porque esse homem era desse tipo, um tirano cheio de crueldade. Mas, apesar desse líder violento, orgulhoso e cruel, nós vemos nos sábios uma outra atitude. Eles então chegam, eles conversam com Herodes, e Herodes, com muita astúcia, né, ele fala, olha, então, vão a Belém, e se vocês encontrarem lá o menino, depois me avisem. Mas o plano dele, na verdade, era matar Jesus. Só que, irmãos, há algo aqui que me chama muita atenção. Porque quando esses sábios chegam ali, falam com Herodes, Herodes chama aqueles que entendiam da lei, chamou ali os chefes dos sacerdotes, chamou ali os mestres da lei, eles confirmam essa palavra, olha, há sim uma profecia, em Belém deve nascer o Messias. Não sei se você sabe, mas Belém não é muito distante de Jerusalém. Não era uma grande viagem. E sabe o que me impressiona? É que pelo texto bíblico, nós vemos que nenhum dos chefes dos sacerdotes, nenhum dos mestres da lei, ninguém se dispôs a fazer essa viagem junto com aqueles sábios. Ninguém. Eles tinham a palavra, eles conheciam a profecia, mas eles não acreditaram nela. Ninguém se dispôs nem a fazer essa viagem, que não era tão longa, para pelo menos constatar e ver. Esses sábios foram, pelo que nós observamos aqui, eles foram sozinhos. E o texto fala que na viagem, eles foram sendo guiados novamente pela estrela. A estrela parou onde estava o menino e ali eles tiveram aquele encontro com Jesus. E sabe, irmãos, nós vemos aqui homens que agiram com sabedoria. E após ali terem aquele encontro com Jesus, eles se esforçaram nessa viagem, eles entregaram o seu melhor, eles presentearam, adoraram ao Senhor. Mas depois eles foram avisados em sonho, para não voltarem a Herodes. E então eles obedecem essa palavra, essa revelação, esse direcionamento, voltam para a terra deles por outro caminho. E não se encontram com Herodes. Esses homens agiram com sabedoria. E quando eu olho esse relato, irmãos, isso para mim é um exemplo. Para nós também. Irmãos, se algo que falta nos nossos dias hoje é sabedoria. São homens e mulheres que tenham sabedoria para viver. E quando nós observamos a palavra de Deus, é interessante que quando nós olhamos lá a carta de Tiago, Tiago fala muito sobre sabedoria. E ele fala assim, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E é interessante que a sabedoria que a Bíblia nos ensina, irmãos, não é sabedoria acadêmica, não é uma sabedoria que você adquire por estudar muito, e não é uma sabedoria por tempo de vida. Porque às vezes alguém tem muito tempo de vida, mas não tem sabedoria. Não é essa a sabedoria. A sabedoria que a palavra de Deus nos ensina é a sabedoria para a vida. É aquela que nos mostra a decisão certa, aquilo que nós devemos fazer, o caminho certo a escolher em determinada situação. E como nós nos deparamos hoje com pessoas que não têm sabedoria? Às vezes têm recursos, têm poder, status, têm domínio, liderança, mas não têm sabedoria. Herodes, ele tinha todo ali um governo ao seu dispor. Ele tinha poder, mas ele não tinha sabedoria. Tanto é que ele foi capaz de, na sua fúria, decretar que bebês inocentes fossem mortos, apenas para eliminar a possibilidade de alguém tomar o seu trono. E ele foi capaz disso. Irmãos, se nós precisamos de algo, e de algo que nós necessitamos na nossa vida, e devemos buscar essa sabedoria. Sabe, na sua vida, todos os dias, peça isso a Deus. No seu casamento, na sua vida em família. Nós precisamos de homens que sejam esposos cheios de sabedoria. As famílias precisam de esposas que sejam sábias, mães que sejam cheias de sabedoria.
Nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres de Deus que busquem ser cheios de sabedoria e que saibam discernir o caminho que devem tomar, que saibam discernir os Herodes que existem no tempo de hoje, que às vezes se apresentam com outros planos, mas na verdade tramam algo muito ruim. Nós precisamos ter esse discernimento. E quem nos dá esse discernimento é a sabedoria do Senhor. Irmãos, como nós precisamos disso em nossas vidas. Mas além disso, além de aprendermos que devemos buscar uma vida cheia de sabedoria, é interessante também que quando nós olhamos esse relato, a gente vê aqui um grande exemplo na vida de José. E aí eu quero partir para a terceira lição dessa palavra, que é o valor da obediência. Nós devemos viver em obediência. Irmãos, a partir ali do versículo 13, a Bíblia fala que José ele recebe uma palavra de Deus. Então, os magos receberam um direcionamento, eles não voltaram para Herodes, pegaram outro caminho para voltar para a sua terra, e então Deus fala com José. E ele fala em sonho com José, ele fala: José, levante-se, tome o menino, a sua mãe, e fuja para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Então você precisa fugir. Havia ali uma situação de risco de morte. E José, então, ele recebe aquela palavra, e ele, diante daquela revelação, a Bíblia fala que ele se levanta, ele se dispõe, ele obedece imediatamente e foge para o Egito. Não havia tempo a perder ali. José, então, pega a Maria e o bebê, então eles se mudam para uma outra região, para longe daquela situação de perigo. Eles vão para o Egito, para uma terra estranha, para um lugar em que eles foram direcionados pelo Senhor, mas que ali também viveriam uma outra situação, as dificuldades daquele ambiente. Mas eles precisaram tomar essa atitude. José precisou tomar essa atitude. E aqui, irmãos, nós vemos o valor da obediência. Irmãos, José teve que fazer uma escolha: obedecer a Deus e assim ter a proteção para a sua família. E sabe, irmãos, da mesma maneira eu enxergo e vejo que nós também, em muitos momentos da nossa vida, nós teremos que fazer essa escolha assim como José. Deus fala conosco: olha, vai por esse caminho, não faça isso, não tome essa decisão. E cabe a nós. Deus fala conosco. Eu observo, irmãos, que Deus, o Espírito Santo, Ele vai nos alertando, de diversas maneiras. Nos alerta através da palavra, nos alerta através de pessoas. Deus fala conosco, irmãos. Mas a escolha de obedecer, ela é nossa. E talvez você possa se lembrar, ou talvez você já viveu isso na sua vida, algum momento que Deus falou com você: olha, não faça isso, não vá por aqui. E você escolheu não obedecer a Deus. Irmãos, como nós nos damos mal quando não obedecemos ao Senhor. Eu fico pensando, se José não tivesse obedecido a Deus, o que teria acontecido? Só de nós imaginarmos esse cenário, irmãos, de soldados chegando ali em Belém para cumprir a ordem de Herodes, isso é algo terrível, algo terrível. Mas Deus deu um direcionamento para um homem que era obediente a Ele, um homem com quem Deus podia contar, porque ali estava com ele o Filho de Deus. Eu fico imaginando Deus, fazendo essa parceria com José. Ele sabia que podia contar com José. José foi obediente. E ele então se muda para o Egito, juntamente com Maria e Jesus. E é interessante que eles passam um tempo lá, e Deus só fala isso, olha, fujam para o Egito, fiquem lá, até que eu fale com você novamente para você voltar. E José então, obediente, com coração de servo submisso, ele cumpre isso. Quanto tempo eles ficaram ali? Não sabemos. O que sabemos é que ele obedeceu. Irmãos, a obediência, ela não é um caminho fácil. A obediência, ela requer submissão, ela requer disposição. A revelação que José recebeu ali
Deus falou com ele, olha, levante-se. E isso implica disposição. Isso implica obediência imediata. E então José, ele se dispõe, ele se levanta, ele cumpre aquilo que Deus falou para ele fazer. E nós também precisamos fazer isso, irmãos, na nossa vida, obedecer ao Senhor. Sabe, eu quero que você pense na sua vida, se Deus tem falado algo com você nesse sentido, se Deus tem te direcionado, te alertado, acerca de algo que você precisa, um posicionamento, uma decisão, uma escolha que você tem que fazer, ou de algo que você tem que parar de fazer. Eu quero que você reflita na sua vida hoje, neste momento, e escolha ir pelo caminho da obediência. Irmãos, quantas pessoas têm caído em verdadeiras armadilhas do diabo, porque não estão atentas aos alertas que o Espírito Santo envia. Talvez você precise hoje romper um relacionamento. Talvez hoje você precise parar com algo que está causando um grande mal na sua vida. Às vezes as pessoas passam tanto tempo colocando coisas tão ruins na sua mente, não gastam tempo devido na palavra de Deus, numa vida de oração, mas são capazes de gastar várias horas colocando um verdadeiro lixo na mente, permitindo que isso entre na sua casa, e depois não entendem e falam, por que Deus não fala comigo? Ou por que isso está acontecendo na minha vida hoje? Eu quero dizer a você, olha, tome um posicionamento hoje, de ter uma vida marcada pela obediência ao Senhor. Os tempos, assim como no tempo ali de Jesus, eles continuam difíceis, mas nós precisamos aprender a fugir da aparência do mal. A Bíblia nos ensina justamente isso, lá em 1 Tessalonicenses 5:22, que nós devemos fugir da aparência do mal e evitar todo tipo de mal. Irmãos, eu quero dizer a você, olha, tenha os seus ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar, porque assim como Ele falou com José, Ele continua falando conosco hoje. Ele continua nos dando direcionamento, Ele continua nos falando, olha, você precisa fazer isso, você precisa tomar essa atitude, você precisa mudar aqui, nesse aspecto. Tome um posicionamento de ser obediente àquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E é muito interessante que esse relato termina dizendo que, após ali Herodes ter morrido, o Senhor então aparece em sonho novamente a José, lá no Egito, e fala para ele, olha, dispõe-te, tome o menino e sua mãe, e podem voltar, porque já morreram aqueles que atentavam contra a vida do menino. E então eles retornaram. Eu quero, diante dessa palavra, dizer que, assim como esses acontecimentos ocorreram ali após aquele evento do Natal, e nós vemos essa lição de esperança em Jesus, o valor da obediência e o valor da sabedoria, eu quero que nós oremos agora diante de Deus. E nós vamos pedir aqui juntos, porque a gente sabe que isso também acontece na nossa vida. A gente também precisa de esperança para nós vivermos, levantarmos a cada dia. A gente precisa sim de sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E nós precisamos, irmãos, viver em obediência. Deus busca pessoas que tenham esse posicionamento nos dias de hoje, assim como José, assim como Maria, assim como aqueles homens, aqueles sábios que foram obedientes também àquela palavra que eles receberam do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua família, o seu casamento, seus filhos. Coloque talvez aquela situação em que Deus tem falado com você, algo que você precisa mudar, ou algo que você precisa começar. Coloque isso diante do Senhor. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Diante da palavra que nós temos lá em Tiago, a Bíblia nos ensina, peça a Deus, e Ele vai dar sabedoria a você.
porque Ele é a fonte de toda a sabedoria.